das justiça pelo amor do Teu nome. Precisamos do Teu Espírito Santo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo de número 1. E aí você vai encontrar o versículo de número 68. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 68. Assim diz a palavra de Deus para nós. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Amém? Amém. Maravilha a gente poder ver uma profecia do sacerdote Zacarias, cheia do Espírito Santo de Deus. Ele ali tem a revelação divina que Jesus estaria visitando o povo dele. Ele também recebe a bênção de Deus depois de uma idade avançada, de ter um filho que ia ser um profeta, que ia falar a respeito de Cristo e abrir esse caminho para que Cristo pudesse vir. E aí nesse momento aqui, ele tem uma revelação poderosa da visitação de Deus ao povo dele. E aí ele, cheio então da presença de Deus, ele louva o Senhor, dizendo que o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro, ele visitou e visita o povo dele para a remissão dos pecados. Então eu quero trabalhar e tratar com vocês, conosco, a partir desse momento, a respeito da visita de Deus ao povo dele, onde eu e você fazemos parte dessa visita do Senhor. Deus, ele visitou, ele tem visitado e ele vai visitar sempre o povo dele para a glória e louvor do nome dele. Então todas as visitas que Deus aparece na Bíblia a respeito disso, e falando em relação ao povo dele, quando ele resolve visitar o povo dele, não são poucas visitas que acontecem, e a gente pode constatar isso nas Escrituras Sagradas. Esses eventos que Deus manifesta a glória dele, sempre é para duas situações: ou para trazer benefícios, ou para trazer juízos. Então agora a gente começa a ficar interessado a respeito disso, para a gente perceber que quando Deus resolve visitar o povo dele, é para uma das duas situações, ou as duas juntas no mesmo tempo, e a gente vai entender isso nas Escrituras Sagradas. Primeiramente, quando a gente observa o visitar de Deus no Antigo Testamento, o verbo aqui dessa visitação em hebraico é o paked, que significa esse vocábulo de inspecionar. Deus no Antigo Testamento, então, ele traz um vocábulo que diz assim: olha, eu vou inspecionar o meu povo, eu vou atentar para o meu povo, vou supervisionar ele e vou olhar com detalhes o que eles estão fazendo. Lembrando que no Antigo Testamento Deus fazia essas visitas através do Espírito Santo dele, e ele não habitava nas pessoas. Ele ora vai, ora vem, ele visitava através do Espírito Santo dele determinadas pessoas para realizar algo para ele. E a gente também lembra que agora nós estamos com essa presença do Espírito Santo, e quando Deus resolve nos visitar de maneira mais poderosa e intensa, é porque ele quer fazer algo sobrenatural com a minha e com a sua vida. E esse mesmo vocábulo paked, que está lá no hebraico, é a mesma correspondência desse verbo no grego. É um verbo no Novo Testamento que se chama episketomai, que significa que Deus demonstra a benevolência dele através de uma graça em plenitude. Então esses dois termos são empregados aí para registrar o primeiro, uma supervisão ou uma inspeção, e o segundo, uma intervenção divina para demonstrar o amor dele. Deus inspeciona, olha todos os detalhes, supervisiona tudo como está em detalhes mínimos na nossa vida,
e Ele intervém para realizar grandes feitos, sinais, maravilhas, prodígios, e para abençoar o povo dele. Ele é maravilhoso. Ainda que esteja em uma situação de caos, ainda que seja por causa de um juízo, porque o povo está corrompido, desviado, toda vez que Deus visita é para transformar aquela maldição em bênção, aquele caos em glória e aquilo que estava morto em vida. Deus muitas vezes vai deixar acontecer situações para chegar no limite da nossa vida, para que a gente volte ao amor que deveria, se alinhe ao propósito dele e se converta dos maus caminhos em arrependimento, para que ele possa derramar a bênção. Aí que está a visitação verdadeira de Deus, quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e tudo isso vai convergir para a salvação. Oh glória! Se Deus resolve nos visitar, e Ele está nos visitando nesses dias, é porque Ele tem um propósito grande de salvação para mim e para você. Só que muitos de nós já estamos salvos. Então essa salvação, ela se estende num plano perfeito de Deus para convergir na glória em Cristo Jesus de cura, libertação, prosperidade, saúde e paz. Aleluia! Que maravilha! Esse Deus é lindo e Ele resolveu nos visitar. Eu sinto essa presença de Deus diferente nesses dias, porque Ele está nos visitando. Essa visita de Deus então vai se desenrolar no plano de salvação, e Ele vai manifestar a fidelidade dEle para o cumprimento das promessas. Deus então olha, visita e cumpre as promessas, porque Ele é um Deus que intervém, é um Deus que intercepta, é um Deus que se relaciona com a criação. Ele é um Deus que vai modificar a história do ser humano durante a trajetória dele na face da terra. Nosso Deus é um Deus que Ele vive em relacionamento, e o que Ele mais ama fazer é abençoar o povo dele, para aqueles que estão realmente andando em obediência e santidade. Olha só que a gente percebe nas Escrituras Sagradas que o povo dele ora fica fiel, ora fica infiel. É um povo que anda em altos e baixos em toda a história das Escrituras Sagradas. E aí a gente vai ter os remanescentes, que é um povo que está marchando sempre com a estabilidade. Só que dentro desse povo, que são os remanescentes, existe um povo também que crê no Senhor, que se arrepende dos pecados, mas ora vai, ora vem, oscila entre altos e baixos. Então ele tem momento que está muito bem, frequente, um momento que ele está cheio da oração, alegre, e outro momento que ele está depressivo, triste, desiste de tudo, incrédulo, com medo, peca. E aí quando a gente abre as Escrituras, a gente percebe esse povo em oscilação, um povo fiel e infiel, e isso vai determinar a revelação de Deus como juiz. Deus, já sabendo disso, o próprio Cristo fala: eu sei o que está no coração desse povo, que com os lábios dele, eles falam algo me louvando, mas o coração está longe de mim. Então Deus visita porque Ele sabe o que está nos nossos corações como intenção. Então imagine que alguém te faz alguma pergunta a respeito se Deus deixa ou não deixa, se Deus pode ou não pode, o que Deus pensa a respeito disso, o que está nas Escrituras Sagradas, se é pecado, se não é pecado, se o crente pode ou não fazer. Isso acontece no nosso dia, em todos os momentos que a gente conversa, sempre tem alguém para perguntar: e o crente pode isso, e o crente pode aquilo, e agora eu sou crente, como é que eu me comporto, sim ou não? E aí existem duas respostas. Primeiro, vai ser para a glória de Cristo? Segundo, qual é a intenção que a gente está fazendo isso? Porque analisa o ser humano a si mesmo. Porque o Deus sabe o porquê que a gente está fazendo,
e se é para a glória de Jesus. Agora, olha que interessante. Quando essa revelação chega para mim e para você, e Deus está nos visitando, e Ele habita em nós, a visita dele é permanente, Ele está em nós, nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, mas existe um momento que Ele resolve não só estar ligado a cada um de nós individualmente, mas como igreja, como um povo dele separado. E Ele visita todos em coletivo. E é isso que eu quero tratar com vocês. Quando Deus resolve visitar o povo dele, não a única pessoa, ou Ele já está em cada um de nós em intimidade, e cada um tem um relacionamento com esse Espírito Santo. Quando Deus visita a nós, quando Deus está em nós, visitando como corpo dele, como uma congregação, como igreja do Senhor, não denominação evangélica, mas como um povo dele na face da terra. E é claro que ele vai visitar as igrejas locais e o povo dele como igreja, corpo de Cristo. E aí ele visita como juiz. Primeiro, esse juiz ele vem inspecionar, investigar, supervisionar. Ele vem observar e intervir em alguma situação. Então ele pode ser um juiz para socorrer e salvar, e aí esses dois verbos juntos, socorro e visita, no sentido de salvação, ele vai ter uma série de situações, porque quando Deus socorre e salva, Ele está cuidando, curando, libertando, guardando, sustentando, ajudando, protegendo, defendendo, provendo, etc. Senão a gente ia ficar aqui falando até umas horas o que Deus faz quando Ele visita em graça. Ou Ele pode disciplinar e punir. A disciplina então vem para ensinar, vem para admoestar, vem para poder colocar no caminho que deveria. Ele traz uma instrução, uma advertência, um alerta, uma correção e contenção. Quando não dá mais, Deus vai ter que aplicar a punição para conter aquele povo dele, para que o povo não perca a salvação, porque Ele é um Deus que intervém e todos que estão na mão de Jesus não se perderão. Jesus ora em João 17 pedindo para que seja um, e todos aqueles que o Pai deu, que não se percam. Ele não pede para tirar desse mundo, mas pede para eles não se corromperem e se perderem. E Deus garante essa promessa. Então, se essa promessa foi na vida de Abraão e ela percorreu durante o tempo e alcançou a minha e a sua vida, eu e você que estamos ligados, conectados com o Espírito Santo, estamos arrependidos, confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, a nossa salvação está em Cristo e Ele vai fazer de tudo para mantê-la, porque Ele é um Deus fiel para cumprir a promessa. Então, como é que a gente quer essa visitação? E como é que a gente entende essa visitação? E como agora a gente vai aceitar a visitação de Deus? Um juiz que socorre e salva, ou um juiz que disciplina e pune? Aí fica a critério do cliente. Só que tem um detalhe: ele pode fazer isso com o povo como um todo ou individualmente. Então a gente já começa a perceber que quando Deus resolve nos visitar, se a gente não fizer aquilo que está relacionado com o propósito da criação, por que eu fui criado, porque Deus me fez dessa maneira e o que Ele quer que eu corresponda no reino em relação à minha criação. Ele me criou com um propósito e eu preciso cumprir o chamado. Toda vez que eu não fizer isso, Ele vai fazer com que aconteça. A gente não foi criado para poder se perder e fazer o que a gente quer, porque nós fomos separados antes da formação do mundo para um propósito. Não estou falando de um povo que nunca vai servir a Ele, um povo ímpio, um povo incrédulo, um povo que não faz parte do povo de Deus. Eu estou falando que quando Deus criou o povo dele,
E aí ele ampliou isso para que eu e você pudesse fazer parte desse povo. Ele veio para o que era ser os judeus, e esses judeus rejeitaram, e aí se estendeu isso para todo aquele que crê. Então, nós fazemos parte desse povo. E o Senhor tem convertido pessoas, Ele tem convencido do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Muitos têm se convertido, e os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Se nós entendemos que somos o povo de Deus, o que a gente está fazendo para manifestar a glória dEle, para glorificar o nome dEle, e o que a gente está fazendo para que a nossa fé seja comprovada em obras. Se a gente estiver alinhado com o propósito dele, se prepara para grandes bênçãos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ainda que Ele vai deixar a gente passar por aflições, porque no mundo tereis, mas o Senhor venceu o mundo. Se a gente está nesse mundo que já é maligno, a gente vai passar por situações de tribulação. Isso não quer dizer que é um julgamento de Deus. Porém, a gente precisa tirar os nossos conceitos de outra religião. Se está doente, está em pecado. Se aconteceu um infortúnio, é pecado. Se aconteceu algo que não foi legal, é em pecado. Se não está rico, milionário, é pecado. Nada disso. Isso aí é outra religião que prega sobre essas coisas. Nós não estamos nessa religião, nós somos evangélicos protestantes, amém? O que a gente precisa saber é o seguinte: Deus, como juiz, Ele vai nos visitar para intervir na situação caótica da nossa vida, para nos abençoar. Então, muitas vezes, Ele vai deixar chegar no limite para a gente se posicionar. Ele não vai ser um Aladim, gênio da lâmpada, nem vai trabalhar com magia. O nosso Deus abomina essas coisas. Então, não adianta esfregar lâmpada, não adianta saltar onda, não adianta fazer promessa para pagar, não adianta fazer nada com Ele, porque essa barganha Ele não vai conceder. Ele é um Deus que Ele entende o seguinte: Ele falou algo, direcionou algo, pronto. A gente precisa estar em prontidão para corresponder com a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável. Ele é soberano. Todo aquele que não quiser fazer a vontade dEle, Ele vai visitar como um juiz que vai disciplinar. De acordo com o grau da disciplina, não quer, Ele vai ser um juiz de punir. Ele quer punir alguém? Mas Deus disciplina aquele que ama, que é filho. Então, muitas vezes os nossos pensamentos, e a maioria deles, não estão de acordo com o que Deus quer. Ele vai nos disciplinando para nos ajeitar, nos moldar no caminho, na verdade, na vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A visitação de Deus sempre vai gerar saúde e prosperidade. Oh, glória a Deus! Então, essa compreensão do significado desse termo no Novo Testamento, e a gente abriu aqui Lucas, porque Lucas ele traz esse verbo falando sobre essa visitação de Deus. Ele entende isso, ele tem essa revelação mais acurada assim no Novo Testamento, e a gente percebe que fica um entendimento para a liderança principalmente. Então, você que é líder está me vendo agora na rede social, eu quero te dizer que a função sua, a função nossa de líder, é cuidar de um povo, principalmente nos tempos difíceis. Nós, como líderes, fomos comissionados por Deus para cuidar do povo dele, principalmente em tempos difíceis. Não é para saquear o povo dele, não é para mentir para o povo dele, não é para inventar falsa profecia do povo dele, mas é para cuidar do povo dele. Você precisa doar os seus bens para o povo. Bloquearam. Cadê Júnior? Caindo na rede. Os próprios crentes, bota lá um dislike. Porque a teologia da prosperidade está matando o meio mundo. Só que eles não pertencem ao povo de Deus, gente. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nos últimos dias, Deus separar os bodes das ovelhas. Você acha que Ele vai separar assim? Você veio vestido bonito.
para a esquerda. Eu não gostei dessa roupa, para a direita. Ele vai separar um amontoado de pessoas. Aqueles que servem, aqueles que não servem. Então, líder, cabe visitar, supervisionar e socorrer as pessoas. A quem muito é dado, muito é. E aí então eu não quero ser líder de nada, pastor. Nem me coloque aqui, não venha pôr a mão sobre a minha cabeça, não me unge em nada, não me separe para nada, porque Deus me livre de ser líder. Mas sou eu que te chamo para ser líder? Foi Deus que te chamou para liderar. Se Ele não quiser que você seja líder, Ele não vai te separar para a liderança. Agora, se Ele te chamou para ser líder e você está fugindo da liderança, a visita dele é em juízo. E aí você pode ser um líder fujão, e ele vai te encontrar no final, e se você resistir, ele te leva, porque é melhor você estar salvo do que você não estar cumprindo a vontade dele. Com Deus é assim, ou cumpre a vontade dele, ou ele tira de cena. Ficou assustado? Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Será que eu fui chamado para liderar alguma coisa? Tem algum homem casado aqui? Levanta a mão para conhecer. Você foi chamado para liderar a sua casa, sua esposa, seus filhos, está sob sua autoridade. Só por isso já está no juízo de Deus. Estou falando com homens. Os meninos Deus vai cuidar, tratar e fazer com que eles amadureçam. Ele sabe como é que amadurece os meninos. Diga: louvado seja Deus, obrigado Jesus. Quando você chegar no céu, irmão, Jesus vai dizer: cadê sua esposa? Seus filhos? Depois eu converso com você. Eu quero saber cadê os dois, porque a responsabilidade foi sua, macho. Eu estou trazendo a ilustração, porque ele não vai perder tempo com essas coisas, né, gente? A própria vida de um crente de santidade já vai julgar os outros que estão sem. Concorda? As Escrituras dizem isso. Dá a impressão que naquele grande dia todos vão se apresentar diante do tribunal do Senhor, e aí vai passar um filme aqui no telão. A gente, meu Deus, não, parece aquela cena não agora. Aquela não, Jesus, meu Deus. Aí Deus, que bonito, hein? E eu nem sabia que tinha acontecido isso. Aconteceu, pai? Vocês já tiveram essa imaginação fértil como eu? Mas as Escrituras dizem que o povo em santidade já julgaria aqueles que estão andando em pecado. Então Deus não vai perder tempo. Quando a gente se apresentar diante do tribunal de Deus, é o seguinte: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então imagine um cara bem perverso. Ele já chega diante de Deus de joelho falando: só o Senhor Jesus é Deus, e vu. Sabe o que é vu? Lago de enxofre e fogo. Ele não dá nem tempo. O tempo é só de ralar o joelho para sentir mais dor, os cotovelos, e a boca tem que declarar que o Senhor é Deus. Só que com a gente, quando a gente se apresentar diante do Senhor, que a gente não consegue ficar de pé diante da grandeza dele, e a gente estiver e falar: só o Senhor é Deus, aí ele fala: vem bendito do meu Pai. E aí quando a gente olhar, o nosso corpo está glorificado. Ô glória! Eu estou imaginando, né? Deve ser bem melhor do que essas coisas que eu estou falando. Então, se você foi chamado para líder, eu quero te dizer duas coisas. Nosso contato em visitação com Deus é para que Ele possa nos usar para ser abençoador de pessoas. Nós já somos uma bênção e precisamos colocar essa bênção em prática. Não adianta fugir. Ele vai se encontrar com a gente. Jeremias sabe bem disso quando corre para o deserto. E aí Deus fala com ele: está indo para onde, Jeremias? Ele: o Senhor veio para aqui também? Estou parafraseando.
Se eu vou no deserto, o Senhor está. Se eu estou em casa deitado, o Senhor está. Se eu levanto, o Senhor está. Se eu estou sentado, onde eu estou, o Senhor está em todos. Ele é onisciente, onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive no inferno. Deus está no inferno, numa ira terrível, num julgamento e juízo que meu Senhor Jesus. Deus está em todas as religiões, na grande maioria e quase totalidade, em fúria, em ira e em juízo. Inclusive na religião evangélica, distorcido das escrituras sagradas, ele também está em juízo. Então a gente agora quer essa visitação de Deus em glória, em benefício. Quem quer receber a bênção de Deus? Aceite a visitação dele e diga: aqui, Senhor, usa-me para a tua glória. Eu quero estar contigo fazendo a tua vontade. Eu nasci para executar a tua vontade. Não existe nada melhor do que realizar a tua vontade. Lá em Gênesis, no capítulo 18, Deus vai aparecer para Abraão. Você pode abrir sua Bíblia para ver se isso é verdade. Deus aparece para Abraão. Lembrando que está no Antigo Testamento, então Deus vai inspecionar aquela situação. E ele vai anunciar o nascimento de Isaac e ao mesmo tempo a destruição de Sodoma. E a gente vai perceber que esse contexto aí vai denotar tanto o benefício quanto a punição. Olha só, enquanto Deus está visitando o povo dele para poder abençoar, ele está visitando um povo perverso para punir. No mesmo contexto. E então Abraão percebe que Ló tinha se afastado do propósito, e ele é o intercessor. Ele se coloca agora para interceptar a situação, já apontando para o que Cristo ia fazer conosco, e fez muito bem, obrigado, perfeitamente. Aí no capítulo 19 vai ter a destruição realmente. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que ele falou. Se não houver arrependimento e retorno para o caminho, ele cumpre o que ele fala. Deus é um Deus que cumpre promessas. E aí você vai para Isaías, capítulo de número 29. Vamos lá, Isaías, capítulo 29. Vai estar falando aí sobre uma grande catástrofe, numa iminência de uma situação de cerco do inimigo às portas da cidade de Jerusalém. E Deus tinha falado que era para o povo se voltar para Ele, abandonar o pecado, se arrepender do que estava fazendo de errado, para que não fosse invadido e destruído. E nessa situação, que parecia ser um caos, um castigo divino, vai acabar com a promessa de Deus para a salvação e libertação do povo dele. Então Deus chega nesse momento, inspeciona tudo, ouve o clamor de um povo verdadeiro, e ele vai transformar a punição em salvação e libertação, dando vitória para o povo dele. Ô glória! Então, se a gente percebe que Deus está nos visitando e a gente está com a nossa vida desalinhada, tem que alinhar para poder transformar o que seria disciplina em bênção. Ainda que existem disciplinas que são bênção mesmo, porque com a disciplina a gente volta para o caminho adequado. Mas quando a gente percebe que a gente está fora do que Deus queria, e a gente sabe quando a gente está fora dos planos de Deus, quem é convertido sabe, então a gente se volta para Ele e Ele transforma aquilo em benefício. Que Deus maravilhoso, não existe outro Deus igual a isso, não. Pessoas estão sacrificando para ver se aquele Deus recebe alguma oferenda, para não punir e receber, quem sabe, uma miséria de alguma coisa. O nosso Deus não precisa de sacrifício nenhum. É só a gente dizer para Ele que a gente se arrepende
e o nosso coração está quebrantado e contrito para aquilo, Ele sonda os nossos corações, prescruta a nossa mente e transforma o que seria ruim em dádiva. Não existe outro Deus igual ao nosso. O nosso Deus é único. Até porque o nome dele não dá nem para a gente pronunciar, e a gente tenta botar uma vogal ou duas vogais para a gente conseguir falar Yahvé. É um Deus soberano e todo-poderoso. A gente estava em Lucas, lá no início, foi Lucas capítulo 1, vá para Lucas capítulo de número 7. Lucas capítulo de número 7 e depois Lucas capítulo de número 19. Respectivamente, a gente vai ver duas situações aí. A primeira, a gente encontra aí do versículo 11 até o versículo 17. Deus visita o povo dele, e nesse primeiro momento Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, reanima o filho de uma pobre viúva, e o povo então se une para dar glória a Deus. Olha o que acontece lá no versículo de número 16. Deus interveio em favor do seu povo, na letra C, na parte C do versículo 16 do capítulo 7 de Lucas. Deus interveio em favor do seu povo. E aí todos se uniram para dar glórias ao Senhor. Ele visitou o povo dele e não só restaurou a sorte daquela viúva, mas ele ressuscitou o filho dela. Quando Deus resolve nos visitar, Ele ressuscita os sonhos, os projetos e tudo que acontece de ruim na nossa vida. Se tem algo de morto, quando Deus intervém, quando Deus nos visita, é para nos abençoar para todos sempre. Amém. Ele é um Deus que está fazendo isso nesses dias. Quanto mais a gente buscar, mais vai receber. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Quem muito busca, muito encontra. Quem muito investe tempo em Deus, quem muito se achega a Ele, Ele se achegará a vós outros. Ele não tem distinção em líderes e não líderes, em pastores ou obreiros. Ele não tem distinção entre pessoas, entre homem, mulher, preto, branco. Ele não tem distinção entre raças, tribos, nações. Ele não faz distinção entre pessoas. Ele só vai fazer a diferença daqueles que são o povo dele. Quem são o povo dele? Os que se arrependeram do pecado, confessaram Jesus como único e suficiente Salvador e querem viver em obediência às Escrituras Sagradas. Então não vai haver diferença entre as pessoas do mesmo povo. Deus não ama mais a um do que o outro. Deus não tem privilégios, Deus não tem filhos privilegiados ou filhos que vão receber mais coisas. Essa é uma falsa impressão nossa, porque a situação é a seguinte: quem mais busca, quem mais investe e quem mais sacrifica a sua própria vida em favor do reino, recebe mais. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. E quem fica olhando o tempo para semear, não semeia nada, achando que Deus não vai multiplicar ou não vai mandar chuva, aí perde a bênção. Então talvez, quem sabe, existem pessoas no nosso meio que não estão recebendo os benefícios ou as dádivas de Deus, porque não tem entendido essa graça e está codependente do outro. Ei, a salvação é individual. E eu vou te dizer uma coisa: minhas canelas naquele grande dia vão estar com óleo da unção. Quando você segurar, nem fica, não adianta que eu subo sozinho. Então, a escada para o céu não tem corrimão. Não é baseado na fé dos outros. Não é se segurando e se apoiando em alguém. Cada um vai ter que subir seu próprio degrau. E eu falei escada, que para o céu não tem elevador. Hoje está fazendo tudo de ruim, aperta o botão e já vai para o 10º andar. Oh glória, aleluia, já estou no mistério. Degrau por degrau, libertação por libertação.
cura por cura, até chegar na glória. Então aquele que muito deve, muito ama. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu tenho uma noção quanto eu devo e quanto eu não tenho como pagar para Ele em nada. Então agora eu tenho que fazer o máximo e o melhor para corresponder para Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. E aí quando a gente chega no capítulo 19 de Lucas, vamos lá ver. A gente está lá no 7, a gente vai para o 19. É o segundo momento da visita de Deus. E a gente vai entender então que vai acontecer um julgamento histórico. Vai começar na entrada triunfal aí do versículo 28, mas do versículo 41 até o versículo 44 vai culminar numa visitação de Deus histórica como julgamento, porque aquele povo rejeitou Cristo Jesus, o Messias. E ele vai finalizar dizendo assim, finalzinho: você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Em outro texto a gente vê que ele vai falar assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Deus queria te colocar debaixo das asas como fossem os pintinhos na galinha protegido, e vocês não quiseram. Então quando Deus visita e as pessoas não querem, estão perdendo a oportunidade, existem julgamentos na história. Deus vai visitar porque Ele quer uma correspondência imediata, porque Ele nos criou para a glória dEle. Quem é que está entendendo? Diga glórias a Deus. Então é noite de conversão. Se tinha alguém fugindo da vontade dEle, eu quero te dizer, quanto mais você tentar correr e se afastar, mais Ele vai te encontrar lá na frente. Sabe aquele pique-esconde, que além de se esconder tem que correr? A gente sai correndo aqui na rua, quando dobrou aquele susto, Deus está lá. Aí sai correndo para cá, Ele já está. É bem assim. Então qual é o mais fácil? 1, 2, 3, visto, pastor Léo, já achou. É eu me esconder atrás do púlpito de vidro. Ele já nos encontrou. E você sabe quando foi que Ele nos encontrou? Antes da formação do mundo. Eita glórias! Ainda informes no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito e objetivo para a nossa vida. A gente estava mal formado e Ele já sabia o que era que a gente ia fazer nesses dias, nessa geração e nesse tempo para Ele. Ei, você que está desalinhado com o propósito, volta agora para o Senhor, renova a tua aliança com Ele, diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir o meu chamado. Uns foi dado para apóstolos, outro para profetas, outro para pastores, outro para evangelistas, outros para hospitaleiros, outros para poder contribuir, outros para poder beneficiar, outros para poder pregar o evangelho, outros para cuidar de pessoas, outros para poder arrumar. São muitos. É uma diversidade de dons, talentos e ministérios. Qual é o seu? O que você faz que você vê que tem capacidade? Mas eu já não tenho mais idade para fazer nada não. Agora é só esperar a morte chegar. Ei, você não é Raul Seixas. Acabou que escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar.
Menos, né? Você é crente e vai morrer crente. Porque outrora, o que eu falei, morreu descrente. Enquanto a gente tem vida, a gente vai trabalhar para o Senhor para cumprir a vontade dele em perfeição, de acordo com as nossas limitações. Deus faz com que o órfão habite em família. Deus faz com que a gente tenha força da onde a gente não tem. E nós estaremos fortalecidos no Senhor e voaremos como asas de águia. Os velhos se cansarão, os jovens podem ficar fadigados e não servem a Deus, mas aqueles que estão no Senhor voarão alto. Enquanto estivermos vivos, estaremos glorificando o nome do Senhor. A visita salvadora de Deus, ela vai se caracterizar por ações concretas. Deus não visita para estar brincando com ninguém. Quando Ele visita, é para ser algo concreto. Ele falou e vai fazer, e fim de papo. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então eu quero te dizer que antes de você sair dessa porta, quando o culto acabar, você precisa saber se está alinhado com a vontade dele. Porque Ele está avisando a gente que Ele está nos visitando. E se Ele está nos visitando, é porque Ele quer nos encher de presentes. Agora, aquele que rejeita o presente dele, ele é um Deus que poderia ficar muito chateado, triste, com remorso, magoado, não é? Não. Sabe o que Ele faz? Ele vai dar um jeito de você entender que esse presente é o melhor para você. Se você insistir dizendo que esse presente não é seu, Ele vai mostrar que é seu sim, e que Ele não aceita devolução. E se você continuar insistindo, aí sabe o que acontece? Ele entrega você à sua própria vontade e fica aguardando, esperando com o presente para que você volte para Ele. E teve alguém assim na Bíblia, em parábola, que disse: meu pai, me dê aí o que é meu, eu sei que o senhor não morreu, mas eu quero minha parte, tchau e bênção. E aí depois voltou arrependido, e aí recebeu os presentes que o pai estava separado. Amém? Perceba que até assim Deus é um Deus bondoso. É ou não é? E na pior das situações, Ele leva para perto dele, porque Ele não quer perder a mim e a você. Mesmo assim, ainda é bênção. Tudo vai convergir para a glória. Quem ainda quer viver muito nessa terra? Se você quer viver muito, se alinhe com a vontade dele. Se você não quer viver muito, Ele te tira para você não perder a salvação. Ô glória! Está dado o recado de hoje. Entendeu, né? Simples assim. Coisa simples, a gente que complica tudo. Então tudo vai convergir para a glória dele. Eu não estou profetizando que você vai morrer e que vai acontecer uma catástrofe porque você não quer servir a Deus. Nosso Deus não é um Deus dessa maneira. Ele apenas vai tratar com o povo dele, trabalhar com o povo dele para que a gente seja um povo diferenciado. Então veremos a diferença dos que servem e dos que não servem, daqueles que são um povo abençoado, daqueles que não são. Amém, queridos? Abra sua Bíblia agora no Salmo de número 106 para a gente chegar no fim. Deus resolveu nos visitar para nos abençoar. Se você está crendo nessa palavra, comece a glorificar o nome dele, porque antes do final do ano Ele vai trazer algo de benefício para mim e para a sua vida, porque Ele falou na palavra. Amém.
Quando o Papai Noel chegar na sua casa, chegou atrasado, vocês não querem mais esse presente velho não, que meu Deus já me deu tudo antes. Simbora daqui, Papai Noel, eu tenho um Papai do céu. A gente não precisa deles. Nosso Pai já nos abençoa todos os dias do ano. Salmo 106, no verso de número 4 e 5, vai dizer: lembra-te de mim, Senhor. Olha que oração do salmista. Quando tratares com bondade o teu povo, ou quando visitares o teu povo em benignidade, vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Em outras palavras, Senhor, quando tu visitares o teu povo, não esquece de mim não, porque eu estou precisando do teu auxílio. Quem é que não precisa do auxílio de Deus todos os dias? E eu sei que quando o Senhor visita, é para poder dar uma salvação por completo. O Senhor cura, liberta, abençoa, cuida, ama, zela, provê, prevê. Trata o teu povo com carinho, com amor, com cuidado. E a nossa vida é de testemunho para que todos vejam que a gente anda com um Deus, que é um Deus que nos dá paz, alegria e justiça. Eu vou me alegrar o tempo todo nisso, e eu só tenho uma maneira de corresponder, é que minha vida louva ao Senhor para todos sempre. Amém. Que maravilha, meu irmão. Se você faz parte desse povo maravilhoso de Deus, eu quero que esse louvor final ele ministre as nossas vidas, para que a gente não perca o tempo da visitação do Senhor. Deus está visitando a mim e a você. Deus está visitando o povo dele nesses dias, porque Deus está nos tornando em unidade, como um só povo dele, antes da volta de Cristo. Deus está fazendo algo tremendo nessa face da terra, colocando o povo em arrependimento para convergir para a salvação eterna. Visitação.